Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta videoaula. Hoje nós vamos começar a falar sobre o estudo da eletricidade. Então, logo após a vinheta, vamos dar início ao fantástico mundo da eletricidade, todos juntos. Segue lá. Então, não esqueça também de seguir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho, curtir o vídeo e compartilhar com os colegas da sala, para poder fortalecer o canal e a mensagem e a informação chegar para todos vocês. Então hoje vamos falar sobre eletricidade. Então, o estudo da eletricidade ele é dividido de três formas, em três partes. Então a gente vai dividir o estudo da eletricidade na parte chamada eletrostática. Vamos também dividir em outra parte chamada eletrodinâmica e eletromagnetismo. Então, a eletricidade é dividida nessas três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E nós vamos estudar essas três partes no decorrer do nosso curso, das nossas aulas. Então, hoje vamos iniciar com o estudo da eletrostática. Então, na eletrostática, nós vamos aprender um pouco sobre que ela vai estudar exatamente sobre a carga elétrica em repouso e os fenômenos gerados por ela. Então é nessa parte aqui que a gente vai entender o que é carga elétrica e quais são os fenômenos gerados por ela. Então podemos encontrar os efeitos da eletricidade na natureza, desde os raios até numa própria lâmpada, quando a gente aciona nas nossas residências. Então hoje nós vivemos em um mundo que precisa da eletricidade, a grande parte dos aparelhos. Então, por exemplo, o computador que eu estou gravando a aula, o celular que vocês estão assistindo esta aula, tudo precisa de eletricidade para funcionar. Então, por isso que é importante termos o conhecimento dessa parte da física, que é exatamente vai tratar sobre o estudo da eletricidade. Agora, antes da gente iniciar, vamos falar um pouquinho da história da eletricidade. Então, ela foi descoberta, né, segundo os historiadores e pesquisadores, ela foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Então, do âmbar, que em grego significa elétron, surgiu o nome eletricidade. Então, o âmbar é esta pedra aqui, que é uma resina obtida de algumas árvores. Então, uma resina petrificada. Então, forma essa pedra amarelada chamada de âmbar. Ela também é utilizada atualmente na confecção de bijuterias. Então, tem várias bijuterias, joias, que utilizam esta pedra chamada de âmbar. Então foi a partir desse fenômeno físico natural que Tales de Mileto, né, lá na Grécia Antiga, identificou, mas inicialmente ele não tinha noção que isso era devido à eletricidade estática dos materiais. Mas com o avançar da história, conseguimos dominar e entender melhor a eletricidade. E para ter um entendimento melhor da eletricidade, precisamos também entender a estrutura atômica. Então, como é a estrutura de um átomo? Então, um átomo, ele é a menor unidade da matéria que conserva todas as propriedades de um elemento. Um átomo consiste de duas regiões. A primeira é o pequeno núcleo atômico, que está no centro do átomo e contém partículas carregadas positivamente, chamadas prótons, e também partículas neutras, chamadas nêutrons. Então, aqui no núcleo, nessa região central, desculpa, você vai encontrar os prótons e os nêutrons. E os prótons, ele tem uma carga, é uma partícula carregada positivamente, e os nêutrons não têm carga. Já a segunda região, muito maior, é uma nuvem de elétrons, que são partículas carregadas negativamente que orbitam ao redor do núcleo. Então você tem aqui, ó,
elétrons girando em torno do núcleo. E os elétrons eles vão ter uma carga negativa. Então aqui temos a estrutura atômica conhecida. Mas e o que seria a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria, que está associada às partículas elementares do átomo, que eu acabei de falar, os prótons e os elétrons. Então, todos os corpos possuem carga elétrica, apesar de a maioria ser eletricamente neutra. Então, nós vamos observar que os corpos possuem carga elétrica. Por quê? Porque eles são constituídos de átomos e os átomos são constituídos de prótons e elétrons. E os prótons e elétrons possuem carga elétrica. Só que a grande maioria está eletricamente neutra. Nós vamos entender isso mais adiante, porque é considerado neutro. Para medir a carga elétrica, como a carga elétrica vai ser uma grandeza física que vamos utilizar, ela precisa de uma unidade de medida. A unidade de medida adotada internacionalmente, dentro do Sistema Internacional de Unidades, é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula. Então aqui nós vamos ter o Coulomb, que vai representar a unidade de medida da carga elétrica. E comparando com o Coulomb, também podemos definir a carga elementar. A carga elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Então, essa seria a quantidade de carga de um próton e de um elétron. Comparando-se esse valor com o Coulomb, tem-se essa relação aqui abaixo. Então, a carga elementar, que é a menor quantidade de carga encontrada, ela corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Dependendo da carga, ela pode ser positiva se for o próton ou negativa se for o elétron. Então essa carga pode assumir um valor positivo para o caso do próton ou negativa para o caso do elétron. Então aqui temos a carga elementar. Esse valor aqui é importante e ele vai servir para a gente poder determinar a quantidade de carga de um corpo. Agora, como o Coulomb é uma unidade que representa uma carga elevada, nós utilizamos alguns submúltiplos do Coulomb para representar pequenas cargas ou valores menores. Então aqui nós temos 4 submúltiplos que nós vamos utilizar. Dentre estes, o que nós vamos utilizar mais é o microcoulomb, mas temos esses 4. Então aqui eu tenho um milicoulomb, que corresponde a 10 a menos 3 coulombs, ou poderíamos também dizer que 1 milicoulomb equivale a 0,001 coulomb. Então seria 10 a menos 3 coulombs. O microcoulomb, que representa 10 a menos 6, então seria 0,0000001 coulomb. Então você observa que um microcoulomb representa esta quantidade de coulombs. Nós vamos utilizar sempre em potência de 10. Também temos o nanocoulomb, que seria 10 a menos 19 coulombs, e o picocoulomb, que corresponde a 10 elevado a menos 12 coulombs. Mas o que nós vamos precisar mais é o microcoulomb e também o milicoulomb. Então lembre-se que são os submúltiplos do coulomb. Mais adiante vamos precisar nas próximas aulas e nos próximos vídeos. E para a gente determinar a quantidade de carga de um corpo, nós podemos dizer que essa quantidade de carga ela será sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga do próton e do elétron, em módulo, né? Se for próton é positiva, elétron é negativa. E a quantidade de carga de um corpo vai ser um múltiplo inteiro desta carga elementar. Então aqui nós temos essa relação aqui. Então você tem aqui a quantidade de carga vai ser igual a n, que é o número, esse múltiplo inteiro, que vai ser n, um número inteiro, vezes a carga elementar. Então este n aqui ele vai representar o número de elétrons em excesso em um determinado corpo ou em falta. Então quando um corpo tem mais elétrons do que prótons,
a gente vai dizer que esse corpo está eletrizado negativamente. E quando um corpo tem menos elétrons do que prótons, então este corpo vai estar eletrizado positivamente. Nós vamos ver também as formas de eletrização dos corpos no próximo vídeo. Neste ainda não. Então aqui nós temos Q, que é a quantidade de carga que um corpo vai possuir, né? Ou a quantidade de carga que o corpo possui, vai ser o número de elétrons em excesso ou em falta vezes a carga elementar. E esse número de elétrons será um número inteiro. Então, para exemplificar, vamos fazer dois exercícios. Então, aqui nós temos, ó, o cobalto, ele é um elemento químico muito utilizado na medicina. Deixa eu pegar aqui a marca-texto, principalmente em radioterapia. Então, o cobalto ele é bastante utilizado em radioterapia. Seu número atômico é 27. Então, aqui nós temos o número atômico do cobalto, lá da tabela periódica. E também sabemos que cada elétron tem carga elétrica igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que aqui é o valor da carga elementar. Negativo porque estamos nos referindo à carga do elétron. Então, a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto, em coulombs, igual a... Então, queremos saber a carga elétrica dos elétrons que formam um átomo de cobalto, né? A carga absoluta, ou seja, em módulo. Então, nós queremos saber aqui o valor absoluto dessa carga. Então, para a gente determinar essa carga, o que é que nós vamos precisar, né? Nós vamos aplicar aquela formulazinha da quantização da carga, que é Q igual a N vezes E. Onde E é a carga elementar do elétron, que corresponde aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, considerando positivo em módulo, porque nós vamos calcular o valor absoluto. E o número atômico é 27. Esse número atômico é exatamente o número de elétrons que ele possui na sua órbita, N. Então nós vamos pegar aqui, ó, a quantidade de carga será Q igual a 27 elétrons que o cobalto tem orbitando o seu núcleo, vezes a carga elementar, considerando o valor absoluto, ou seja, considerando apenas o valor positivo. 27 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplicando aqui, ó, 27 vezes 1,6, nós vamos encontrar 43,2 vezes 10 elevado a menos 19. Então, você vai olhar nas alternativas, está em notação científica. Então, eu tenho que transformar isso aqui para notação científica. Então, eu vou pegar a vírgula que está à direita do 3 e vou andar uma vez para a esquerda. Então, nós vamos obter aqui 4,32 vezes 10 elevado a menos 18 coulombs. Andou a vírgula uma vez, aumenta 1. Mais 1 aqui, ó, fica menos 18. Então, a resposta correta, letra D. A questão caiu no vestibular lá de São Paulo. Então, nós calculamos a quantidade de carga elétrica usando a fórmula da quantização da carga. Mais um exercício para a gente finalizar. Caiu também na Faculdade de São Paulo. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. Então, observa aqui que ela tem a carga negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulombs. Então, aqui é o valor da carga elétrica. Então, Q igual a negativo, boto menos na frente, 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, aí lembrando como é carga do elétron, aí ele é negativo. Ela é uma carga negativa. Pode-se concluir que a esfera contém quantos elétrons? Então nós queremos calcular agora, desta vez, o número de elétrons que essa esfera contém de elétrons. Então, para a gente calcular, vamos utilizar novamente aqui a fórmula
Q igual a N vezes E. Só que agora queremos calcular o N, o número de elétrons. Então vou isolar o N. O E está multiplicando, vai passar dividindo. Então vamos ter aqui, ó, Q dividido por E, que é a carga elementar. Então desta forma, o número de elétrons será a quantidade de carga, ó, negativa, ó, porque a carga é negativa, segundo o enunciado, 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela carga do elétron, a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, menos com menos aqui na divisão, nós vamos encontrar mais. Vamos dividir 3,2 por 1,6, nós vamos encontrar 2. E aqui, ó, divisão de potência de mesma base, repete a base que é 10 e somos expoentes. Então é menos 4 mais menos 19. Então nós vamos encontrar aqui, ó, aliás, subtrai os expoentes, né? Na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 4 menos menos 19. Menos com menos dá mais, vai ficar menos 4 mais 19, vai dar 15. Então aqui N igual a 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Elétrons. Então a resposta correta é a letra C. Então N igual a 2 vezes 10 a 15 elétrons. Tá, pessoal? Então hoje foi a nossa primeira aula sobre eletricidade. Siga os próximos vídeos na medida que eu for colocando aqui no YouTube. Então não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!